Boa noite a todas, todos e todes aqui presente neste nosso evento do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da Universidade de Brasília, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que está homenageando a nossa querida Universidade de Brasília na comemoração dos seus 60 anos, com esta apresentação de um seminário sobre o CEAM e a institucionalização dos direitos humanos na UNB. Então, nós vamos hoje aproveitar este momento de homenagem para contar com algumas exposições de antigos professores da nossa querida universidade que vêm saudar esta comemoração dos 60 anos, a partir das suas experiências, dos seus pontos de vista e da sua trajetória na Universidade de Brasília. E a nossa universidade sempre teve um protagonismo na política de direitos humanos das universidades públicas brasileiras. Ela, fundada em 62 pelo nosso querido Darcy Ribeiro, tinha esse propósito de servir os interesses do povo brasileiro e do desenvolvimento nacional com base na excelência do conhecimento. Né? Mas, fundada em 62, 2 anos depois, ela já se tornou vítima da repressão da ditadura militar, né? E então, a nossa universidade sofreu uma invasão policial militar em 64, uma segunda invasão em 68 e uma terceira invasão em 77. Né? E no ano de 85, nós tivemos, então, a nossa redemocratização, com a gestão do professor Cristóvão Buarque, que definiu no Estatuto da Universidade princípios democráticos e cidadãos, como o interesse pelas diferentes formas de expressão do conhecimento popular, o compromisso com a democracia social, cultural, política e econômica, o compromisso com a democratização da educação, com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do país e, finalmente, o compromisso com a paz, a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. E a criação dos núcleos de direitos humanos no CEAM, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que foi o primeiro centro de estudos avançados das universidades brasileiras. Em 1986, nós tínhamos, um pouco antes da criação do CEAM, os primeiros núcleos da universidade nessa perspectiva inter- e multiprofissional. O nosso núcleo de estudos para a paz e direitos humanos, o núcleo de estudos e pesquisas sobre a mulher, o núcleo de estudos afro-brasileiros e o núcleo de estudos urbanos e regionais. Em 1994, foi criado o núcleo de estudos e pesquisas da terceira idade. Em 1996, o núcleo da infância e juventude. Em 2006, o núcleo de estudos sobre violência e segurança. E em 2008, o núcleo de estudos da diversidade sexual e de gênero. Então, esses núcleos compõem o eixo temático de direitos humanos do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, junto com outros eixos temáticos relacionados às políticas públicas, ao desenvolvimento e meio ambiente, contextos regionais e internacionais, e linguagem, comunicação, cultura e arte.
Então, hoje, o nosso Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, ele conta com todos esses núcleos, e em 2012 foi criado no CIAN o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, o mestrado, né, em Direitos Humanos e Cidadania, que se transformou em doutorado em 2019. E neste ano, no ano passado, 2021, foi criado o mestrado profissional das políticas públicas de infância e juventude, que também está vinculado à temática dos direitos humanos. E nós tivemos, em 2012, também a criação da Comissão Anísio Teixeira, da Memória e da Verdade, por resolução da reitoria do professor Zé Geraldo de Souza Júnior, que mais à frente vai falar sobre essa experiência desta importante comissão da Universidade de Brasília. Em 85, na gestão do professor Cristóvão Buarque, nós tivemos o início deste processo de respeito aos direitos humanos, com o nosso estatuto mencionando diretamente este compromisso com os direitos humanos. E no ano de 2008, nós tivemos a gestão democrática, participativa do professor Zé Geraldo de Souza Júnior, onde nós tivemos vários eventos com a Universidade para a Paz, da Unesco de Costa Rica, sobre educação para a paz, o seminário sobre tortura com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, e que também desenvolvemos um seminário de direitos humanos a nível internacional, e realizamos, junto com a Secretaria também, em 2012, um seminário de diretrizes nacionais da educação em direitos humanos. Então, desde 2008, a Universidade de Brasília teve a criação da ouvidoria e o fortalecimento da política de cotas raciais, que a UNB instituiu a partir de 2003, foi uma das pioneiras na área pública. Também a política da assistência estudantil, da convivência solidária entre professores, técnicos, estudantes e da promoção da extensão universitária como garantia de direitos para as comunidades periféricas do Distrito Federal. E em 2017, com a eleição da nossa atual reitora, Márcia Abrão, nós tivemos a retomada desta política de direitos humanos. E uma pesquisa que nós fizemos e estamos concluindo, junto com a Universidade de Pernambuco e a Universidade de Goiás, com o patrocínio do CNPq, nós fizemos um levantamento de 14 programas da área de ciências sociais e aplicadas, ciências humanas e ciências sociais aplicadas da UNB, a respeito das dissertações e teses que foram elaboradas sobre o tema de direitos humanos. Nós identificamos 642 teses, de um total de 1.900, e também de educação em direitos humanos, que até 2015 a nossa universidade tinha 28 teses e dissertações com esta temática. E em 2018, nós tivemos uma sessão especial do Conselho de Direitos Humanos, que foi criado na primeira gestão da professora Márcia Abrão, e no dia 10 de dezembro de 2018, quando nós estávamos celebrando os 70 anos da Universidade de Brasília, nós conseguimos, então, aprovar a política de direitos humanos da UNB,
que nos rege em todas as áreas, nos diferentes decanatos da universidade, ela está presente em todas essas políticas que vão nos dar um destaque e um protagonismo no campo dos direitos humanos das universidades brasileiras. E esta política diz que ela é um instrumento pedagógico, onde os sujeitos, que são nossos estudantes, professores, técnico-administrativos, podem alcançar uma visão crítica dos valores, atitudes, relações e práticas, não é, institucionais voltadas para a defesa da dignidade humana. Então, nós temos como princípios da missão institucional da UNB um compromisso político-pedagógico com a promoção dos direitos humanos, o combate a todas as formas de discriminação, exclusão e violência, em razão de pertencimento étnico-racial, identidade de gênero, orientação sexual, de classe e de desenvolvimento físico e mental, e também a valorização das diversidades cultural, epistêmica, estética, religiosa, corporal, sexual, racial e linguística, e a defesa do direito à diferença. Então, a nossa universidade tem se pronunciado, não é, a partir desta política com 3 eixos orientadores. O primeiro é a transversalidade dos direitos humanos no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão universitária. O segundo é o eixo da igualdade, diversidade e não discriminação. E o terceiro é o eixo da participação e gestão democrática. E o ano passado, em 2021, nós tivemos uma ampliação desta política de direitos humanos da UNB, com a resolução número 31 do CONSUNE, o Conselho Universitário da nossa universidade, que no 10 de maio de 2021 publicou esta resolução que dispõe sobre ações de promoção dos direitos humanos e erradicação de atos discriminatórios de qualquer natureza na UNB. E também esta resolução criou 2 prêmios no âmbito de direitos humanos. O Prêmio Direitos Humanos Anísio Teixeira e o Prêmio Educação em Direitos Humanos Mireia Soares. E em outubro de 2021 foi aprovada na Resolução 68 a criação da Câmara de Direitos Humanos da Universidade de Brasília, vinculada ao Conselho Universitário e que tem como participantes representantes sindicais, dos técnico-administrativos e dos docentes, representação estudantil do DCE e das unidades acadêmicas, dos centros e de outras instâncias universitárias. Então, com este conjunto de medidas, propostas e compromissos, a Universidade de Brasília tem um destaque especial no campo dos direitos humanos, junto ao conjunto das universidades brasileiras, com uma posição de vanguarda em relação às demais instituições do país. Eu agora vou apresentar a vocês, que será o primeiro expositor desta nossa apresentação de mesa redonda, o professor Isaac Reutemann, que é doutor em microbiologia
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas fez pós-doutorado em diversas universidades, nos Estados Unidos, em Israel, na Inglaterra, e foi o nosso decano de pesquisa e pós-graduação por muitos anos, né? De 1974 até 1965, e o nosso querido Isaac tem livros publicados, trabalhos em revistas, membro titular da Academia de Ciência desde 1995 e recebeu várias homenagens, né? Como professor emérito da Universidade de Mogi das Cruzes e da Universidade de Brasília e pesquisador emérito do CNPq. Então, com a palavra, o nosso querido professor Isaac Reutemann. Boa noite a todas e a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da professora Nair Heloísa Bicalho de Souza, pelo convite para poder celebrar os 60 anos da Universidade de Brasília e conversar um pouco sobre os direitos humanos, né? Pela apresentação da professora Nair, nós vemos que direitos humanos está no DNA da Universidade de Brasília. E os direitos humanos deve estar presente em todo o sistema universitário, sobretudo o sistema universitário público. E também é um motivo de prazer ter como companheiros dessa conversa o meu irmão Aldo Paviani e o sempre reitor José Geraldo de Souza Júnior. Eu vou, primeiramente, revisitar a criação do CEAM em 1986. Na realidade, naquela época, e de certa forma ainda continua nos dias de hoje, a universidade é muito verticalizada. Poderíamos até questionar se existe universidade no Brasil, se não é simplesmente uma reunião de faculdades que são administradas em conjunto. E a ideia surgida na gestão do reitor Cristóvão Buarque é de se criar um centro onde o eixo seria a multidisciplinaridade. E no sentido de que a gente acabasse com essa universidade verticalizada. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos chamar um estudante de medicina da Universidade de Brasília ou de outra universidade, que está já na universidade há 5 anos, curso de medicina normalmente é feito em 6 anos, e perguntar a ele quantos eventos, conferências sobre filosofia, sobre antropologia, sobre ética, sobre sociologia, ele frequentou durante a sua estada na universidade. A resposta, certamente, vai ser 0 ou perto de 0. E se a gente pegar agora um estudante da área de ciências sociais ou de humanidades e perguntar quantos eventos sobre biotecnologia, células-tronco, nanotecnologia ele assistiu. 0 ou próximo de 0. Infelizmente, se a gente fizer essa pesquisa entre os professores, vamos
encontrar resultados semelhantes. Então, a ideia do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares era de modificar essa situação. E, na realidade, isso convergia com as ideias de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, que, quando desenharam a universidade, os estudantes teriam, por 2 anos, uma cultura universitária, uma experiência em todas as áreas de conhecimento, e depois escolheriam o seu caminho de acordo com o seu desejo e sua vocação. E a introdução desse centro, que foi feito em 29 de abril de 1986, ela teve uma natureza, como citou a professora Nair Bicalho, de pioneirismo. Foi o primeiro centro de estudos avançados criado nas universidades brasileiras. Logo em seguida, tivemos a criação do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e hoje temos centros de estudos avançados em muitas universidades brasileiras e também em centros de pesquisas, como, por exemplo, na Fundação Oswaldo Cruz. Eu não vou descrever o atual CEAN, né, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que a professora Nair Bicalho bem descreveu, com atividades importantes na área de ensino, pesquisa e extensão. E na área de ensino, na graduação, na especialização e na pós-graduação stricto sensu. Mas o CEAN é um fruto de uma concepção da universidade tridimensional, que tem por missão produzir, articular, integrar e disseminar com qualidade conhecimentos e práticas inter, multi e transdisciplinares. O centro tem diversas ambições, como, por exemplo, unir a ciência ao humanismo para cumprir sua função social, integrar e dinamizar a universidade, conciliar o avanço científico especializado de ponta e o compromisso com a transformação social, isto é, socializar o conhecimento e estabelecer um diálogo profícuo entre os diferentes saberes, considerando a diversidade epistemológica. Quando foi criado o CEAN, nos primeiros meses, ele ficou ligado ao decanato de pesquisa e pós-graduação, e as propostas de implantação de novos núcleos temáticos eram feitas por um colegiado, que era a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Mais tarde, se estabeleceu colegiados específicos que são aperfeiçoados a cada dia. Vou falar um pouquinho de direitos humanos, né? O que é direito humano, né? Em 1948, dezembro de 1948, as Nações Unidas aprovaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu vou elencar, destacar alguns artigos dessa declaração. No artigo 1, se lê: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito
de fraternidade. No artigo 5, a gente lê: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. No artigo 18, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. No artigo 25, lê-se: todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença por invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistências em circunstâncias fora de seu controle. E, finalmente, no artigo 26, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada em mérito. Na realidade, se a gente analisar essa Declaração Universal, é uma carta de boas intenções, sem dúvida. Mas estamos longe de cumprir todos os compromissos dessa declaração. E, revisitando a história e analisando o presente, uma pergunta emerge: temos direito no Brasil e no planeta? Cabe a cada um de nós refletirmos. Nós, por exemplo, aqui no Distrito Federal, temos uma injustiça social alarmante, talvez a maior do Brasil. Nós temos aqui um bairro residencial chamado Lago Sul e temos uma cidade satélite chamada Estrutural. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Lago Sul, é um pouquinho maior do que na Noruega, que é o país que tem o IDH maior do mundo. E a cidade Estrutural tem o IDH equivalente ao Congo, que entre as nações é que tem o menor IDH do mundo. A distância entre o Lago Sul e a Estrutural é de 20 quilômetros. Eu, nesse contexto, em 2014, até inventei uma nova palavra, né? Tive o cuidado de ir ao Google e digitar essa palavra, não apareceu absolutamente nada, que é a palavra Nouro-Congo. É a união de Noruega com Congo, imitando a bela Índia Baixa. E escrevi um artigo no Correio Brasiliense, baseados nos dados do IPEA, e o título do artigo era Nouro-Congo no nosso quadrilátero, que é a forma do quadrilátero de Brasília. É uma outra questão. Será que nós somos humanos? Somos realmente o Homo sapiens? A gente pode questionar. Alguns anos atrás, o Frei Beto publicou um artigo no Correio Brasiliense
cujo título era Em Busca do Elo Perdido. Ele queria saber o que tinha entre o macaco, nossos ancestrais, e o ser humano, o Homo sapiens. E ele diz no artigo, quando ele estava um dia fazendo a barba, que ele era o elo perdido. Nós somos o elo perdido. Nós precisamos ainda nos humanizar. Voltando ao núcleo, aos núcleos temáticos, né, que são hoje 37 no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o núcleo que tem comandado essa temática de direitos humanos tem sido o NEP, que é um núcleo de estudos para a paz e dos direitos humanos, sob a coordenação das professoras Nair Heloísa Bicalho de Souza e Sinara Polon Zardo. E o núcleo, o NEP, né, ele foi criado em dezembro de 1986. Então, é um núcleo que tem quase a mesma idade que o CEAN. E esse núcleo foi criado com duas motivações. A primeira, decorrente da eleição do reitor Cristóvão Buarque, em 1986, para a presidência do Conselho da Universidade para a Paz da ONU, com sede em São José da Costa Rica, a partir do que se criaram as condições para a celebração de um protocolo de intenções para o desenvolvimento de um programa comum entre aquela universidade e a UNB. O protocolo foi assinado na cidade de Iatapa, no México, e teve como testemunha o escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. De beleza. A segunda motivação vem da atuação da UNB, notadamente na Faculdade de Direito, de um grupo crítico formado em torno à nova escola jurídica brasileira. Esse grupo, que havia trabalhado sob a orientação do professor Roberto Lira Filho, na revista Direito e Avesso, tendo à frente o professor José Geraldo de Souza Júnior, que ouviremos daqui a pouquinho. E foi desenhado o NEP como um organismo voltado para a prática jurídica pensada enquanto estratégia de legítima organização da organização. Eu me perdi um pouquinho, mas já estou me achando aqui. Então, pela exposição da professora Nair Bicalho, o NEP aglutina outras instituições da Universidade de Brasília e defendendo os direitos humanos. E eu concluo por aqui dizendo que nunca foi tão necessária essa discussão de direitos humanos no sentido de a gente minorar a injustiça social e termos uma democracia cada vez mais avançada, em que o país que dizem que alimenta humano não pode ter ninguém passando fome. De maneira que eu cumprimento o NEP e o CEAN, a pessoa da sua diretora Viviane Rezende,
para continuarmos nos próximos 60 anos da UNB o nosso trabalho em prol da sociedade brasileira e de toda a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Isaac Reutemann. Muito importante o seu depoimento, eu diria o seu testemunho, não é? Deste período que a universidade entrou no seu processo de redemocratização, e o professor Cristóvão Buarque, muito visionário dessa nova fase universitária, não é? Com o seu livro da Universidade Tridimensional e propostas muito inovadoras e criativas, não é? Deu, então, espaço para esta condição de criar um centro de estudos avançados multidisciplinares que hoje está quase na faixa dos 40 núcleos temáticos, discutindo os temas mais diversos, relacionados à vida humana, à sociedade humana, à cultura, não é? E a toda essa discussão internacional com os continentes latino-americano, europeu, africano e asiático, não é? Então, hoje nós temos no CIAN este espaço privilegiado que nos permite um diálogo, como a gente diz hoje, não é? Local global. Então, aqui estamos num protagonismo, né, com este debate internacional e entendendo que o CIAN tem um papel fundamental, porque eu acredito que este é o embrião da universidade do século XXI. Né? Nós vamos trabalhar, tal como os grandes centros de pesquisa hoje fazem as suas equipes multi-interdisciplinares para pesquisas temáticas, não é? E isso, então, é o nosso horizonte de universidade. Vamos com muita esperança de que não muito longe chegaremos lá. Então, muito obrigada, professor Isaac. E agora eu vou passar a palavra ao professor José Geraldo de Souza Júnior, nosso professor titular da Universidade de Brasília, que foi diretor da Faculdade de Direito, nosso reitor da Universidade de Brasília no período de 2008 a 2012, com inúmeras publicações nas revistas científicas e livros, e que também teve uma atuação nacional como diretor de política superior do MEC, na Secretaria de Ensino Superior, na gestão do ministro Cristóvão Buarque, e hoje exerce a coordenação dessa vertente crítica do direito brasileiro, que se chama o direito achado na rua, com reconhecimento nacional e internacional, e dezenas de pesquisadores que se formam a cada dia, muitos deles professores das nossas universidades públicas, federais e estaduais. Então, com a palavra, o professor José Geraldo de Souza Júnior. Então, obrigado, professora Naí. Queria cumprimentá-la pela iniciativa de propor ao CIAN essa mesa no protocolo de celebração dos 60 anos da UNB, para marcar com o tema, né, a institucionalização dos direitos humanos na Universidade de Brasília, o reconhecimento, né, que temos a partir, sobretudo, do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, mas todo o CIAN, né, pelo que a UNB traz e contribui para esse campo tão essencial, ao que o professor Isaac dizia há pouco, né, a nossa dura e dramática experiência de humanização. Né?
Então, queria cumprimentá-la, cumprimentar o professor Isaac, que acabou de fazer sua belíssima exposição, testemunho, né? Acadêmico enquanto leitura funcional do desenvolvimento desse campo, mas um depoimento muito vivo, né, da sua forma de ser um grande protagonista nesse processo. E queria cumprimentar também a professora Viviane Rezende, nossa diretora do CIAN, que nos acompanha pela rede social, pelo canal do CIAN, do canal YouTube, né? E que nos prestigia, né? Ela que é uma grande incentivadora da expansão, mesmo dentro do CIAN, da temática dos direitos humanos, que intersecciona todas as dimensões dos quase 40 núcleos que o formam, né? Basta ver os eixos que foram há pouco mencionados pela professora Nair. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui contribuindo para o debate, né? E marcando posição, né? Inscrevendo nos anais das celebrações dos 60 anos mais uma página desta experiência institucionalizadora que caracteriza a própria Universidade de Brasília, né? Então, eu diria sim que sim, né? Se algo pode traduzir o significado concretizável do projeto da UNB, pensada como universidade necessária por Darcy Ribeiro, é ser uma universidade emancipadora, né? Aliás, procurei, enquanto reitor, inscrever no programa essa formulação, tentando, né, contribuir no reitorado e no programa que ali foi homologado, para calçar a passagem, eu dizia lá, da universidade necessária à universidade emancipatória, que é o título, inclusive, de um livro que foi editado ao final do processo, em 2012, para marcar os 50 anos da universidade, em que os elementos desse projeto foram delineados, né? E não seria diferente, não sendo Darcy e Anísio, né, os elaboradores do projeto que gestou a UNB, né, ambos no campo antropológico, no campo educacional e no campo pedagógico, né, expressões de compromisso com um plano de emancipação do próprio país, que, de um lado, representava impulsionar as ideias de desenvolvimento como desenvolvimento humano, né? Em Darcy, por exemplo, no povo brasileiro, ele retoma a tese da origem colonial de nosso país, né? E pensa a universidade como um projeto capaz de liberá-lo das suas marcas alienadoras do próprio colonialismo, né? E daquilo que é a sua versão mais trágica. Na experiência brasileira, palavras do Darcy, seria desmantelar o engenho de moer gente. O engenho de moer gente, né? Gente alienada do humano, gente escravizada, porque o processo colonial se constitui exatamente nessas expressões alienadoras. O escravismo, o racismo, o patriarcalismo, né? O drama desumanizador do próprio capitalismo, que marca o momento colonial que o tornou tão forte e o impulsionou para as novas modalidades que se projetam para o presente e ainda querem disputar o futuro, né? A partir de todos os esforços, né, de uma
globalização que seja mediada não pela coisificação do mercado, mas pelos direitos humanos, pela dinâmica dos direitos humanos. Ainda amanhã hoje, aliás, se instala em Porto Alegre um Fórum Social Mundial temático, Justiça e Democracia, e o eixo deste fórum é resgatar para a dimensão da justiça não a funcionalidade de um sistema que ignore aquilo que é a expressão ativa das demandas de humanização, mas o mediador dos direitos humanos, porque não há democracia se não for formuladora da emancipação, das condições sociais de emancipação, da satisfação das necessidades humanas, né? Então, em Darcy e também em Anísio, né, que vinha do manifesto dos educadores pela escola nova, pela educação nova, né? Essa ideia da educação transformadora capaz de emancipar os sujeitos pela afirmação de uma consciência crítica que lhes permitisse, enquanto sujeitos, no social, se emanciparem, né? Por isso que, Isaac, a expressão do direito achado na rua é legítima organização da liberdade, das formas comunitárias, compartilhadas, que impliquem, né, construir como tarefa da política o humano que se emancipa, né? Então, os nossos formuladores têm essa dimensão e a UNB, como universidade necessária, como universidade para ser agente de transformação das relações sociais e políticas, né? Dizia Darcy, né? Deve satisfazer não só aquilo que o legado civilizatório lhe atribuiu milenarmente no Ocidente, mais que isso no Oriente, né? Deve lhe atribuir, né, o que é o civilizatoriamente acumulado enquanto conhecimento. Mas tudo isso para quê? Para o narcisismo, para o diletantismo, para o contemplativo, para o mutismo diante de um status quo que aliena o humano? Não, para ser leal com o social. Era a lealdade inscrita no projeto da UNB por Darcy e por Anísio, de que a UNB precisa satisfazer os requisitos de cultura e de civilização, mas tem que ser leal com o povo, leal com a sociedade, ser um instrumento de transformação da realidade para emancipá-la dos seus entraves de vida digna, vida decente, vida feliz, né? Então, a UNB é uma expressão da concretização dos direitos humanos. Sim, Isaac, não as boas intenções das declarações, né? Não a modelagem monumental das estátuas, não é isso? A gente tem visto aí por toda parte, quando se aniquila e se oprime no social as emergências emancipáveis, né? Os resquícios ainda dos escravismos e dos patriarcalismos, as estátuas têm sido denunciadas como expressão do colonizador, Borba Gato no Brasil, que os movimentos sociais derrubam dos seus pedestais, e são aquelas expressões do colonialismo que na Europa e nos Estados Unidos também os negros, quando reivindicam dignidade, as mulheres, quando reivindicam dignidade, né, também derrubam dos seus pedestais. Não são sequer as ideias, porque as ideias são muito mescladas, né, nos elementos contagiantes das ideologias e são redutoras da apreensão, né, do verdadeiro sentido cognitivo das transformações, né? Porque, às vezes, o conhecimento é uma descrição do real sem questioná-lo, sem interpelá-lo no que ele representa de afirmação do status quo, né? Então, os direitos humanos, ainda que as declarações representem a captura de momentos, de insights, de iluminações das tensões dessas lutas por dignidade, né, não estão aí.
mas estão nas lutas propriamente ditas, e eu penso que é muito disso que é a marca do que nós vivenciamos na experiência da própria Universidade de Brasília. Algo que veio para o seu estatuto, para o seu projeto, algo que tensionou a sua permanência institucional nos vários momentos em que, exatamente contra essa disposição emancipatória, a intolerância, o autoritarismo, uma certa dimensão fascistizante da política se abateu sobre nós. O professor Anahy lembrou as várias investidas que a nossa universidade sofreu sob forma de invasões, de repressão, né? Contributo alto da condição de sacrifício dos quadros da universidade, né? Os banidos, os exilados, os postos em diáspora e aqueles que sofreram o assassínio político. Onde está o corpo de Onestino Guimarães, que dá nome ao DCE dos alunos, que dá nome a um dos nossos pavilhões? Onde está o corpo de Eda Santos Delgado, que dá nome a um dos nossos pavilhões? Onde está o corpo de Paulo de Tarso Celestino, que dá nome a um dos nossos pavilhões de vivência no campus, né? Vítimas de conjunturas de repressão, né? Que, eventualmente, não se resolvem porque nunca fizemos o acerto da transição, da justiça de transição, da responsabilização e do compromisso para o nunca mais, né? Por isso que foi bom, professor Anahy, lembrar esses marcos, acentuar as várias etapas em que as nossas energias se concentraram no sentido de marcar esses compromissos, mas que a Comissão de Anistia, lá atrás, criada pelo professor Cristóvão Buarque, assim que a Emenda Constitucional 26, ao convocar a Assembleia Constituinte, estabeleceu como cláusula o retorno dos exilados e dos banidos, e também nas instituições a recuperação daqueles que sofreram a diáspora, caso da UNB, que pôde construir as mediações para a anistia daqueles que, nessas sucessivas ondas repressoras, sofreram o peso da repressão, né? Ainda agora, questão de poucos dias, a revista Humanidades publicou um número especial de debate sobre o existir, o reexistir e o continuar como projeto acadêmico universitário, e trazia um artigo da saudosa professora Geralda Dias Aparecida, que foi produzida a propósito dos 30 anos da universidade, mas que era o seu relatório da anistia de 1987, 88, né? A Emenda 26, e que permitiu reintegrar os corpos da universidade ou aposentar aqueles que já não tinham mais tempo ou não tinham mais possibilidade, né? Os que foram banidos do sistema por um dos surtos autoritários da nossa experiência, né? A Comissão de Anistia. E, mais recentemente, a Comissão de Memória e Verdade da UNB, também dentro de um esforço previsto como política de direito internacional de direitos humanos, Plano Nacional de Direitos Humanos, construir a memória e verdade como uma possibilidade de recuperar das marcas da memória a dignidade ofendida, né? E o dramático da nossa Comissão da Verdade, um relatório belíssimo, um documento precioso do ponto de vista acadêmico, inclusive, não só ter recuperado descritivamente, depois dos vários depoimentos, dos vários esforços para levantar provas, levantar indícios, né? Aqui, num espaço da universidade, nós temos, por acordos com a Justiça de Transição, expressa em atividades do Judiciário, nós temos uma sala-cofre com ossadas
que, em convênio com o Ministério da Justiça, permitem que guardemos esse, digamos, tesouro da memória para futuras identificações. Está numa sala-cofre sob os auspícios da Justiça. Não digo lugar, porque nesses tempos obscuros pode estimular a sanha vandalista de algum milicianismo, né? Mas é parte dessa experiência que, no relatório da Comissão de Memória e Verdade, que, ao deixar a reitoria, fiz questão de atribuir ao ex-reitor Roberto Aguiar, né? Ser seu presidente de honra, né? Com um grupo muito excelente de professores e servidores e estudantes e gente da sociedade civil, que produziu uma peça preciosa. E que ela, Isaac, como eu disse, não configura apenas aquilo que foi a vitimização individualizada de tudo que foi possível recuperar nesse esforço do relatório, mas a própria violência contra o projeto. A própria violência contra o projeto. Quer dizer, o projeto da UNB, ele em si, pela sua condição emancipatória, alvo da investida autoritária, né, que, no fundo, significa uma investida inconstitucional, porque atinge o núcleo duro da realização dos direitos humanos, que é a liberdade de pensamento, a liberdade de crítica, a liberdade de expressão. Não por acaso, agora, em dezembro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos editou diretrizes interamericanas de salvaguarda do direito de ensinar, da liberdade de ensinar e da autonomia universitária. Preocupada a comissão com ocorrências que estão se repetindo em vários âmbitos do espaço latino-americano, e notadamente no Brasil. Então, foi importante a professora Nair lembrar esse relevante, né, marco da institucionalização dos direitos humanos, né, a definição estatutária, o registro histórico das mobilizações, aquilo que é a plasmagem dessa identidade que, em nós, acadêmicos da UNB, significa esse compromisso leal com o social, mas também com os direitos humanos, né? E que o relatório da comissão Anísio Teixeira revela, né, como sendo aquilo que melhor nos dá identidade, né? E que culmina, passando por todos esses exemplos que aqui foram mencionados, né, com mais uma expressão pioneira. Não há registro disso, quer dizer, não é um programa, não é uma resolução, um ato normativo, né? Como disse o Isaac, o normativo, às vezes, é uma expressão retórica. Como diz o personagem do Gulliver, se queremos resolver um problema que se arrasta até como guerra, produz um artigo de lei, que isso apazigua as expectativas, dá um efeito encantatório, dá um efeito imobilizador, dá um efeito de ordem. Esses conceitos, eu e meu colega Antônio Escrivão levamos para um livro que publicamos recentemente, para um debate teórico, político e conceitual sobre direitos humanos, né? Mas que tem que se concretizar enquanto atuação específica, no que eu diria, viu, professora Nair, que é o nosso compromisso, pensando no acontecimento colonial, que é de descolonizar os saberes que nós produzimos e os currículos que nós elaboramos. Então, se nós temos, professor Isaac, uma dimensão singular naquilo que nos caracteriza como direitos humanos, é fazer o que estamos fazendo, institucionalizando, inclusive chegando a uma Câmara do Conselho Universitário.
a alta percepção que a nossa reitora teve, né, de inserir na própria arquitetura da universidade, na modelagem dirigente da universidade, esse lugar estratégico dos direitos humanos, mas para que eles tomem forma na política, né, e não fique retorizado, né, nas declarações que sejam até resolutivas, mas que não se concretizem enquanto tal. E isso é que explica, por exemplo, nossas políticas de ações afirmativas, nossas políticas de mediação na pesquisa, no ensino e na extensão, para um conhecimento que descolonize e emancipe as nossas estruturas cognitivas e as nossas estruturas políticas. Por exemplo, não apenas criando vagas para que os excluídos do processo possam entrar na universidade, mas interpelando as concepções acadêmicas, por exemplo, como agora Política de Direitos Humanos, proposta do Programa de Direitos Humanos, pós-graduação, Direitos Humanos e Cidadania, CEAM, né, de outorgar o honoris causa para Sueli Carneiro, expressão das lutas de desracialização hierarquizante. Não é negar a raça, é afirmar a dignidade da raça. Então, a pensadora negra, a acadêmica negra, que vem ser a expressão na disputa hermenêutica dos nossos currículos do lugar de reconhecimento do significado descolonizador do conhecimento. E de Ailton Krenak, a expressão indígena, não por acaso aquele indígena que na Constituinte, com o rosto pintado de genipapo, inscreveu o artigo 231 da Constituição, dizendo que o índio não é mais um silvícola, um selvagem, um subalternizado, um infantilizado, mas é um sujeito autônomo de direitos, capaz de definir sua visão de sociedade, sua visão de direito, sua capacidade de definir terra e território, né? Eu ouvi dizer agora que o presidente que afronta os demais poderes da República hoje anunciou que se o Supremo não mantiver a tese do marco temporal, ele não vai cumprir, né? Que pese sobre a sua decisão aquele limite que um dia colocaram em Robespierre. Então, eu diria, professora Anaí, para encerrar, escrevi num livro que a senhora e eu e outros colegas organizamos, Educando para os Direitos Humanos, Pautas Pedagógicas para a Cidadania na Universidade, um título que é exatamente o de como se deu a institucionalização na UNB dos direitos humanos, referência ao Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, a criação da disciplina Direitos Humanos e Cidadania na graduação, módulo livre, né? Também, Isaac, fiz ali o registro desse evento do Gabo, do Garcia Marques, assinando como testemunha o acordo que o nosso reitor tinha feito lá na Costa Rica, né? Então, escrevi o texto, o que digo ali, vocês reproduziram há pouco nas suas falas, né? Mas, Isaac, você colocou uma coisa dramática, que é, somos humanos, o que significa, enfim, pensar no universitário, o processo de humanização, né? Numa experiência colonial, não é a biologia que vai nos designar. Você é biólogo, sabe disso, né? É a busca desse elo perdido, mas, sobretudo, o compromisso que a universidade abrange, que está inscrito nos seus projetos de políticas educadoras de direitos humanos, e que remete a pensamentos como o de Hegel, por exemplo, que dizia que nós não nascemos humanos, que o humano não é uma decorrência de uma origem biológica. O humano é uma experiência na história. Nós nos tornamos humanos. Então, eu penso que, entre nós, sobretudo, do ponto de vista dos nossos compromissos acadêmicos, no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão, contribuir para o humanizar-se é a
principal expressão daquilo que caracteriza a nossa pauta educadora, a nossa pauta pedagógica. E, felizmente, o CEAM, o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, mas hoje um pouco toda a universidade, no momento que se torna uma política de universidade, graças à professora Márcia, seu Descortino, né, que nos incumbe e que nos mobiliza. É isso, estou refletindo um pouco assim, fora do roteiro descritivo daquilo que nós realizamos, mas que seja animado, né, por uma perspectiva protagonista, porque nós não somos apenas intelectuais no sentido da leitura lógica das questões. Como diz o colombiano Fausto Borda, né, a verdadeira metodologia é que nos torna sujeitos sentipensantes. Quer dizer, nós temos que pensar a nossa realidade, mas temos que ser sensíveis nela para poder agir enquanto perspectivas transformadoras. E os direitos humanos são isso, não são as declarações, não são os monumentos, não são as ideias, são as lutas concretas por afirmação da dignidade do humano. Muito obrigado, professora, pela oportunidade. Muito obrigada, professor Zé Geraldo de Souza Júnior. Eu agradeço aí a sua apresentação. Foi bastante interessante essa maneira de olhar a universidade, tanto a partir da sua gestão democrática, participativa, em que os direitos humanos tiveram um centro na política educativa, né? Isso é bastante importante, como a nossa missão na universidade é uma missão, né? O professor Isaac levantou aqueles artigos da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? E artigos essenciais para que a gente possa identificar, não é, os primeiros passos dados pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde nós tínhamos presenciado a morte de 60 milhões de pessoas neste período de guerra, né, de 1939 a 1945, e o holocausto dos 6 milhões de judeus, né, ciganos, homossexuais, negros, que foram vítimas do nazismo. Né? Então, ficamos nós hoje ainda muito impactados com esta desigualdade muito expressiva no mundo na questão dos direitos. Não é? Nós estamos todos muito tentando achar respostas, porque o nosso tempo, esse tempo da contemporaneidade, é este tempo líquido, não é? Onde tudo tem uma velocidade enorme, se desfaz rapidamente, e os valores éticos e morais têm tido enorme dificuldade de se expandir, de se manter e conseguir tomar corações e mentes das populações do planeta Terra. Né? Quando o próprio planeta está em risco, a humanidade do planeta está em risco, nós temos tido pequenos eventos ou médios eventos de conflitos entre povos, entre países, não é? E ainda estamos com a pergunta: somos humanos? Então, o que fazemos da nossa humanidade? Né? Esta é uma grande questão, porque, neste momento, a nossa civilização humana ela alcançou muitas conquistas no campo da tecnologia, né? Tanto da era espacial, como as descobertas da biologia, né?
A biologia molecular tem descobertas incríveis, né? Todos os estudos temáticos do DNA, enfim, nós temos avançado muito no campo da ciência e tecnologia. Mas o que nós conseguimos avançar na nossa humanidade? Né? Então, são tempos em que nós, a geração mais antiga, que ainda resiste e sobrevive neste século XXI, temos muitos recados e muito a dialogar com a nossa juventude de hoje. Né? O respeito à natureza, a nossa compaixão pelo outro, pelo diferente, né? Esta sensibilidade de reconhecer o direito à diferença e o respeito que está neste aprendizado de conviver com o diferente. Né? Então, nós ainda estamos num patamar muito pequeno de compreensão dos direitos humanos. Não é? Sofremos um grande revés no Brasil, atualmente, no governo Bolsonaro, que em 2019 extinguiu, não é, num decreto, todos os conselhos, comissões, comitês ligados aos direitos humanos e a políticas públicas que fomentavam direitos sociais, culturais, econômicos. Então, nós tivemos um revés, né? E estamos agora no momento de uma grande definição dos caminhos do nosso país, e é necessário ter a nossa universidade muito comprometida com os direitos humanos, tal como ela está, porque a UNB é uma esperança do nosso ponto de apoio para conseguir a formação de jovens que tenham direito ao futuro, que tenham direito a viver numa sociedade que possa ser mais feliz porque respeita, convive fraternalmente, é tolerante, é não discriminatória, é justa, compartilha a riqueza e o poder. Né? E os nossos irmãos povos indígenas, com a sua sabedoria do bem viver, que os povos andinos já enviaram para o mundo como uma nova mensagem para a humanidade da Terra, não é? De respeito à Pachamama, a Mãe Terra, que tem seus direitos constitucionais garantidos na Bolívia, no Equador e agora no Chile, né? Nesta proposta preliminar da Assembleia Constituinte, com o povo Mapuche à frente, né? Junto com os Aimaras e Quechuas da região andina. Quem sabe nós, os brancos de sociedades capitalistas, desiguais, hierárquicas, racistas, misóginas, quem sabe a gente consegue, com esta postura que a nossa universidade tem diante do cenário nacional, como um baluarte de esperança, e onde nós podemos nos apoiar para poder formar as novas gerações de profissionais, professores, gestores, pesquisadores, e, enfim, que vão ocupar seus postos de trabalho em diferentes espaços da sociedade e, com isso, germinar esta nova sociedade do outro mundo possível, que o Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia de Porto Alegre e o Fórum de Resistências, que também está acontecendo em Porto Alegre, revigorem este papel rebelde, né, e protagonista de direitos, que é a cidade de Porto Alegre, que até o final do mês vai estar com grandes debates, participantes de marchas e fazendo este libelo pelos direitos humanos no Brasil e no mundo.
Então, eu vou passar a palavra ao professor Isaac Reutemann para que se despeça da nossa audiência de hoje. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade dessa conversa, dessa interlocução. A professora Nair Bicalho já desenhou o que nós queremos para o Brasil, para o mundo, né? Todas essas virtuosas, né, realidades, e eu só poderia, no final, dar vivas as nossas crianças e jovens para que tenham um futuro desenhado pela professora Nair Bicalho, vivas ao Núcleo de Estudos de Paz e Direitos Humanos, né? Nós não falamos muito sobre a paz, mas tendo direitos humanos, certamente nós vamos ter paz. E viva o CEAM, e viva a nossa querida, sexagenária e necessária Universidade de Brasília. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra ao professor José Geraldo Souza Júnior para se despedir da audiência que nos acompanha. Igualmente, foi uma alegria. Gente como eu e o Isaac se rejuvenesce nesses encontros. Este é o modo como nós desenvolvemos o elixir da longa vida, né? A vida do espírito, a vida da política, né? Que, como dizia a filósofa Hannah Arendt, ela mesma, né, uma precursora do debate sobre a emancipação pelos direitos humanos, né, chamava amor ao mundo, né, por amor ao mundo, né. Então, é interessante que hoje aqui, né, esteja o Isaac, porque ele, entre nós no CIAN, dirige o Núcleo de Estudos do Futuro. Né? E esperamos que aqui nós tenhamos contribuído com a pauta do núcleo que ele coordena, né? Que se veste, né, de duas perspectivas orientadoras. De um lado, o compromisso com a ética. Aliás, Isaac, vi que você está recuperando a agenda dos estudos éticos, né, no seu programa de TV, né? E isso é fundamental, Isaac. Esses dias, vivenciando esse drama da nossa existência atual, né, contaminada por diferentes epidemias, né? A epidemia virótica e a epidemia da perda de referência ética, né? Então, eu construí para um trabalho com um colega, né, que também tem um programa de TV como o seu, né? E lembrei de uma expressão que acho que está no Camus, na Peste, da necessidade do humano não perder a referência do humano, né? E contra a peste que nos isola, né, vencer a dupla sequela desse vírus. De um lado, a letalidade que ele traz, que é tanto maior quanto menor o compromisso político com a vida. Quando se exalta a economia e os negócios, a vida fica secundarizada, né? E a gente chega ao absurdo de ver, né, pessoas, né, instaladas nas passeatas, nas motociatas, nos seus veículos de luxo, reivindicarem, entre aspas, o direito, né, de que os trabalhadores morram para que eles não percam os seus privilégios. Né? E o segundo drama
isso que eu acho que está um pouco no caminho, que é nós nos sentirmos nessa dissolução ética, Isaac, que como que nos coloca numa espécie de voragem, né? O Domênico De Masi, esses dias, falou de rebaixamento da inteligência, pensando no Brasil, rebaixamento da inteligência. E eu diria assim, o apequenamento da consciência, da mediocrização, né? E isso nos transforma como que rebaixados na consciência, quase como gado que entra no matadouro, intui que vai morrer e não consegue reagir. Eu acho que discutir o que a gente discutiu hoje é recuperar uma consciência que nós não podemos deixar se rebaixar. E, diante da intuição do matadouro, reagir. Mas reagir por quê? Porque, enquanto humanos, nós nos associamos com os humanos. E era o que Camus dizia, o homem tem necessidade do homem, na linguagem da época, né? A nossa linguagem é inclusiva, né? O humano tem necessidade do humano. E aí essa necessidade se expressa, acho que como direitos humanos. Vamos reagir. Foi muito bom poder participar aqui hoje com vocês e ver que a nossa professora Viviane está nos acompanhando, né? O que significa que não é só um posicionamento de um núcleo, é o posicionamento de todo o nosso organismo especial, que é o CEAN, né, para cumprir a sua carta de compromisso e se engajar nas lutas éticas pela dignidade e pela nossa consciência solidária com a sociedade que nos apoia, nos abriga e que nos financia, né? Por isso que a universidade é pública. Muito obrigado, professor Nair, pela chance, pela oportunidade. Então, eu vou agradecer a todas, todos que nos acompanharam nessa audiência, especialmente a nossa diretora, Viviane Rezende, e a nossa ex-diretora, Maria Lúcia Leal, que foi muito importante na refundação do CEAN, para que hoje ele possa estar próximo aos 40 núcleos temáticos que, de uma maneira pioneira, inovadora e criativa, discutem a sociedade, a cultura, a ética e os direitos humanos. Então, boa noite e obrigada pela presença.